Se você caiu nesse vídeo, é porque você está procurando um assunto bem específico e que justifique o seu motivo para não votar. Eu sou a Ana, ex-feminista, militante, libertária, cristã, pedagoga e professora na rede pública. Eu sou o Lucas, cunhado dela. Bom, a gente está aqui para falar de um assunto, acho que o assunto mais importante quando o tema é responsabilidade social, que é traçar o destino da humanidade exercendo o direito à cidadania nas eleições de 2022. É certo ou não votar? Em quem votar? Pra que votar? Na realidade, mesmo que a gente se questione por isso de 4 em 4 anos, toda vez que precise votar, no fundo, todo mundo sabe que o voto não serve pra nada. A gente está tentando fazer isso aí há décadas e não muda. Esse negócio de vota que muda não tá dando certo. O voto continua sendo usado para eleger o próximo Messias do país. E o problema é que tem muitos libertários que, além de não se incomodarem com isso, ainda são coniventes com esse tipo de coisa. Tem um fenômeno acontecendo dentro dos grupos libertários que ele começou, obviamente, em outros grupos, né, em grupos maiores, em canais maiores do YouTube, de assuntos diversos. Assim, por exemplo, você tem canais de culinária, canais de futebol, canais de assuntos mais aleatórios, tipo do PC Siqueira antes, né? Cauê Moura. Porque o pessoal que segue esses canais grandes costuma pressionar como se eles tivessem uma responsabilidade. Já que você tem um canal grandão aí, você tem que falar contra a Dilma ou contra o Bolsonaro, ou esse tipo de coisa, né? É que aquele sentimento de como ousa não usar seu canal, que acessa tantas pessoas, para alcançar as pessoas e falar sobre quem você vai querer votar ou não, quando o cara só tá falando de futebol. Tipo, se o cara tem um canal de futebol, você não tem que esperar que o cara fale de política lá. Mas acontece isso pra caramba. E, inclusive, alguns canais começaram a falar mesmo. Se já era um absurdo você ter pessoas esperando que canais de culinária dissessem sua posição política, um absurdo maior ainda é você esperar que canais libertários façam isso. Usem os seus espaços pra fazer campanha política, alguma coisa assim. E o pior de tudo é que alguns grandes nomes do libertarianismo do YouTube aí, que cederam à pressão da política, que estão fazendo campanha, tem até um deles aí que virou deputado, né? Esses caras, eles tinham uma posição antipolítica antes, antigradualista e tudo mais, declarada. Depois que eles entraram de cabeça na política, eles começaram a fazer parecer que nós, que não queremos saber de política, que não queremos saber de votar, nós é que estamos errados, né? E você já reparou que a argumentação para isso é sempre liberal e nunca libertária? Mas claro, eles realmente acreditam que a gente pode mudar o mundo, salvar o mundo, clicando lá no botãozinho da urna. Eles vão falar assim, porque eu quero ver, quando vocês puristas forem todos presos, quando o PT chegar no poder, como é que vocês vão ser? Vocês vão continuar sendo isentão desse jeito? Sabe o que isso aí me lembra? Me lembra o contexto da carta de Paulo aos Romanos. Porque os judeus, eles tinham um problema parecido com os muçulmanos hoje, de misturar o Estado com a religião, né? E para eles não existia uma outra realidade. Eles eram uma nação, eles eram um Estado. Eles tinham as suas próprias leis dadas por Deus. Então para eles era muito humilhante aceitar as leis opressoras do Império Romano. Pior do que isso, né? O Império cobrava muito imposto de todo tipo de coisa. Era humilhante para eles terem que pagar os impostos para uma outra nação, sendo eles uma nação. E aí lá em Romanos 13, Paulo vai dizer... O que ele diz mesmo lá? Acho que a gente podia ler essa passagem. O que você acha? Gente, a gente vai ler uma passagem da Bíblia, tá? Se você não é cristão, não se incomode. Esse aqui é um canal libertário ainda, ele não é um canal cristão. Mas o Brasil é cristão. Você concordando com isso ou não, muitas famílias brasileiras são cristãs ou têm de alguma forma o cristianismo na vida delas. E isso acaba influenciando no cotidiano brasileiro. Caso você não seja cristão e ache que isso aqui tudo é uma baboseira que a gente vai ler, não tem problema, fica até o final do vídeo aí, acompanha o vídeo, porque pelo menos você pode aprender alguma coisa sobre como dialogar com cristãos libertários. E só para você saber uma coisa aqui, antes da gente ler o trecho, em relação ao contexto em que Paulo estava escrevendo a carta, é que, naquele período, para a igreja que ele estava escrevendo, os cristãos estavam sendo perseguidos pelo imperador Nero. Ninguém menos que Nero, né? Então não era uma realidade simples ali, tranquila. Quando Paulo escreve para aqueles cristãos, ele está escrevendo para cristãos uma realidade social muito pior que a nossa, uma realidade política, econômica muito pior que a nossa, né? Um povo perseguido, e perseguido não no sentido de o meu patrão não gosta de mim. Não, é perseguido de levar os caras em praça pública e matar. Vamos ler então a passagem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Paulo manda eles obedecerem porque dentro do sentimento judeu contra o Estado, ele não queria que os cristãos tivessem esse sentimento revolucionário. Na verdade, é o contrário disso, ele queria realmente desencorajar um sentimento revolucionário. Porque os cristãos, eles haviam recebido um chamado muito mais importante, que deveria ser, esse sim, a bandeira deles, que era o Evangelho. Até porque, para os judeus, fazia todo sentido se revoltarem contra o Estado. Israel era uma nação. Eles não sabiam viver de outra forma, não sabiam fazer as coisas de outra forma. Isso me parece muito com a realidade das pessoas em geral, porque as pessoas, principalmente essas que tiram sarro do libertarianismo, dizem que o ancapistão é uma utopia, esse tipo de gente, nesse senso comum do Estado, e que não conseguiu ainda entender que existe vida fora do Estado, essas pessoas realmente não conseguem imaginar a vida delas sem a interferência estatal. Para elas é um absurdo quando a gente fala de libertarianismo, de anarcocapitalismo, porque elas estão presas nesse universinho aí, da mesma forma que os judeus estavam, eles só conseguiam imaginar a situação estatal, tudo era dentro do Estado. Para nós, essa sensação de que só existe a realidade dentro do Estado é um absurdo, mas para essas pessoas só existe isso. E o curioso é que justamente os cristãos são chamados para viver lidando com o Estado. Até porque a nossa cidadania como cristão não é nesse mundo. Você que é libertário e não é cristão, você entende bem qual que é essa sensação? Essa sensação que Paulo quer passar para os cristãos da carta aos Romanos de lidar com o Estado. Você lida com o fato de que o Estado existe, mas você vive a sua vida para outra coisa. O que é essa sensação se não a própria experiência agorista? Porque o agorista, ele também não é o cara que vai sair pela rua combatendo o Estado. Porque esse tipo de militância, ela se parece muito mais com a maneira dos judeus que Paulo está tentando combater ali, de viver, que hoje é bem representada, inclusive, pela maneira liberal de fazer as coisas, né? O agorista não. O agorista ele tem que se preocupar em viver a vida dele direito. Em viver a vida dele, obviamente, se esquivando da opressão estatal, se esquivando o máximo possível das amarras do Estado, obviamente sem chamar a atenção do Estado, que é o que Paulo está tentando fazer ali. E aí vai ter pessoa que vai dizer, você está querendo dizer que o cristão ele tem que ser isentão mesmo? O cristão ele não tem que tentar melhorar o Brasil de algum jeito? Né? Por que o cara diz isso? Porque ele acredita, tal qual os gradualistas, que escolhendo a pessoa certa, né? Não, basta que você escolha a pessoa certa por meio do voto, as coisas vão melhorar. Ele não entende que ele, vivendo do jeito certo, já vai fazer as coisas melhorarem. O problema é que ele não consegue perceber que ele tá terceirizando a responsabilidade dele numa outra pessoa que tem que decidir por ele as coisas. Então, quem não tá fazendo nada é esse cara que tá esperando por um político que resolva os problemas da vida dele. Deixa eu me dirigir de novo aos cristãos propriamente aqui. Porque meu Deus, cara. Gente, se sair um ronco... Esse aqui é o Coró. Tá roncando aqui. O ponto é o seguinte, esteja quem estiver na presidência, no controle quem está é Deus. Se você é cristão, o mínimo que eu espero é que você lembre disso. Paulo estava falando isso na cara dos romanos. Nero foi instituído por Deus, mas você como cristão, presta atenção aqui, como cristão você pode pensar assim, que Deus permite que as coisas aconteçam, que os líderes que sobem ao poder cheguem lá, porque as nações que vão receber esses líderes, elas merecem receber isso de Deus. E veja como isso tem tudo a ver com a forma de pensar do purismo libertário, ao contrário do liberalismo libertário, não sei se dá pra chamar assim. Tem um vídeo que saiu agora aí do Adamska, que ele vai dizer o seguinte, que não importa realmente em quem você vota, porque o eleito, ele já reflete a nação. Ele é o que a nação merece já. Então apertar os botões da urna não vão fazer o que a gente tem que fazer, que é mudar as ideias das pessoas. E mais uma vez, os fãs do Ideias Graduais vão falar, não, mas vocês estão falando isso porque vocês são isentões. Vocês estão falando isso porque vocês ainda não foram presos, porque vocês não foram censurados, porque quando censurarem a mídia... Mas aí aqui a gente tem que falar o óbvio pro cara que é cristão e tá dizendo isso, né? Se você é libertário, cristão, e tá com esse papo aí, né? Mas eu quero ver... Quando subir no poder, o cara lá... Se você é libertário, cristão e tá dizendo isso, pelo amor de Deus, né? Meu amigo, apertar o botão da urna não vai mudar as coisas. E você tem que entender o seguinte. Você não está no controle das coisas. Você não é quem comanda as coisas. Você tem que se libertar dessa sensação imbecil de que você tem um poder mesmo, uma responsabilidade, não sei o que lá, que você vai clicar e vai salvar as pessoas, lá que você tem que conscientizar as pessoas, não sei o que lá. Tem que parar com isso. Mas começa pelo fato mais simples. Você não está no controle das coisas.
tampouco seu voto controla as coisas. Se vier um governo que vai prender a gente, que vai fechar a igreja, que vai censurar a mídia, que vai acabar com o Brasil, que vai fazer o Brasil virar a Venezuela, seja quem for que entrar no poder, Deus está permitindo isso. Deus quis que assim fosse. E mesmo que não haja liberdade religiosa nenhuma com quem quer que seja que entre no poder aí, a igreja, ela sobrevive. A igreja vai sobreviver, o evangelho vai sobreviver. A igreja tem sobrevivido à China comunista, tem sobrevivido à Coreia do Norte. A igreja já sobreviveu perseguições de Nero, outras tantas ao longo da história, e sobreviveu em cavernas, sobreviveu no deserto. Hoje ainda é assim, né? As igrejas subterrâneas na China, por exemplo, né? Então a gente não tem que concordar com político nenhum com esse papo de garantir a nossa liberdade, porque não é essa a nossa bandeira. A nossa bandeira, a bandeira do cristão, não é a liberdade. A nossa bandeira é o evangelho. Eu entendo que se você é libertário, você preza pelas ideias da liberdade, você pode ter aí um receio de como fazer isso aí. Mas o mínimo que eu espero de um cristão é que ele não se dobre ao medo, ao custo de virar um liberal, de virar um abobalhado que confia tanto assim na política, confia, pior ainda, no voto, né? Para se defender. Você já reparou que hoje o apelo político é apocalíptico? As pessoas têm um medo religioso, até no coração do ateu, de perder para algum político. Então elas pregam sobre os políticos, elas pregam para você votar no X, porque senão o Y vai perseguir você. É isso que tem acontecido hoje. No caso dos cristãos, isso é um pouco pior, porque a gente acaba tendo uma sensação estranha assim de que a igreja tem que salvar o mundo desse jeito, com o que tiver, com as ferramentas que ela tiver, não com o evangelho, com a proclamação do evangelho, com as ideias, mas com alguma medida política, ou pelo menos para garantir a nossa liberdade, para garantir a nossa proteção, alguma coisa assim. E nesse sentido, um libertário gradualista cristão, ele é muito pior do que um libertário gradualista ateu. Mas, ô cristão, a política humana, nenhuma política humana representa a igreja nesse mundo. Muito me admira, se é que você é cristão mesmo, ficar com esse medo absurdo que joga completamente fora tudo que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus. Nós cristãos não vivemos com medo do governo. Nenhum governante merece o nosso medo, se nós confiamos no Deus verdadeiro. E tem outro vídeo do Adamska que ele fala justamente como a direita americana foi engolida pelo medo e acabou se transformando em outra coisa, né? Porque a direita americana hoje não é mais movida por valores. Ela é movida pelo medo mesmo. E essa ideia é melhor explicada neste livro aqui, que é o livro base para esse vídeo do Adamska que você deveria ver, que está aqui no canal, saiu dias atrás. A questão é que nenhum político pode representar a igreja. Só Jesus pode, só o evangelho pode. Talvez algum político seja mais ou menos benéfico à igreja, mas isso não significa que ele representa a igreja, que ele representa todos os cristãos, que ele é o nosso político. Nenhum político pode representar as leis cristãs, só a Bíblia pode. Não dá pra misturar as coisas, não tem como misturar as coisas. Até porque se você misturar, a consequência disso vai ser um exemplo de tudo que já aconteceu ao longo da história da igreja, que foram estados que se disseram estados cristãos e só usaram a Bíblia como instrumento de dominação para impor todas as suas vontades. Se você é cristão, para de confiar em homem. Para de achar que um deputado, que um senador, que um prefeito, um vereador, o presidente vai resolver seus problemas. Só Deus pode cuidar de você. E você tem que confiar nele, não em homens. Tem uma galera aí que fala de política como crente e age como se Deus não existisse, achando que o voto vai controlar as coisas mais do que Deus. Mas Deus sempre esteve no controle, sempre vai estar no controle, até o fim dos tempos. Você tem que ter fé em que Deus está no controle. Você tem que ter fé em Deus e não em homens. Não combina nada você ser libertário e cristão e ser gradualista, ou pelo menos não militante da causa gradualista. Onde é que tá a tua fé, cara? O que o Vader diria pra esse cara? O Vader? O Vader. Aquela cena lá que ele chega... Ah, tá. Deixa eu pesquisar lá. A sua falta de fé é perturbadora? Exatamente. Bom, eu digo que o voto não muda nada. Mas vamos supor que ele mude. Mas se você é cristão, pelo amor de Deus, pelo menos, se você for votar, vote como um cristão. Vote sabendo que este aqui é o mundo de Deus. Vote sabendo, se você for votar, dona Gabi, que quem muda as coisas de fato é Deus. E se você é libertário, o mínimo que se espera de você é que você não encha a paciência
de libertários que não acreditam no voto, que não acreditam que o voto vai servir para alguma coisa. E você que é libertário e cristão, deixa eu te lembrar uma coisa. Nos tempos de Paulo, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano e eles eram acusados, não sei se você sabe, de ateísmo. Eles eram acusados de serem ateus porque eles não adoravam e não militavam pela causa do imperador. Cristãos eram perseguidos e mortos mais ou menos pelo que se chama hoje de ser isentão. E talvez o que você não tenha entendido ainda é que não se posicionar já é se posicionar. Aliás, você lembra quando Jesus foi questionado sobre se a gente devia pagar imposto ou não? Na verdade, ele quem estava questionando eram os judeus naquele contexto que a gente explicou, né? Se eles deviam pagar imposto a outro estado, que no caso era Roma. E você lembra o que Jesus respondeu? Porque chamar um libertário purista de isentão é fácil, mas você diria isso na cara de Jesus? Porque foi mais ou menos assim como ele agiu. Quando perguntaram para ele sobre questões políticas, o que ele respondeu foi sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele escapou do mérito da questão. Isso acontece em todas as outras cartas de Paulo também. Porque, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né, o mesmo momento histórico de perseguição contra os cristãos debaixo do governo de Nero, e Paulo não está falando de política. Paulo está preocupado se o marido trata bem a esposa. Paulo está falando de filhos honrarem os pais. Então Paulo não entra nessas questões porque isso não deveria ser a bandeira do cristão. O cristão não deveria se importar tanto assim com o Estado. Não é fácil ser libertário e ser sempre coerente, como também não é fácil você ser cristão e ser sempre coerente. Mas você certamente estará sendo coerente se você estiver vivendo mais como um agorista e confiar mais no poder de Deus. Se você é cristão, seja um agorista. Se você é libertário, seja um agorista. Pense nisso mais do que no voto. E é claro que essa aqui é a nossa opinião. Ela não reflete necessariamente a opinião do Miorim, do Malboro, do pessoal aqui da Universidade Libertária. Mas quem sabe a gente apareça aqui de novo se vocês acharem que vale a pena. Não. E para isso, eu sugiro que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Como é que a gente vai acabar o vídeo? Eu já sei. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Né?